Olá, estamos aqui novamente para falar sobre a corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil é responsável diretamente pelo nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice de desenvolvimento humano é uma métrica utilizada mundialmente e se resume em uma indicação do progresso que o país tem a longo prazo, tendo como base 3 pilares: renda, educação e saúde. A corrupção influencia negativamente nesse índice, que mesmo que não seja sentido pelos mais ricos, de qualquer maneira, mesmo pobres e ricos saem perdendo com isso. A corrupção atinge a todos. O orçamento público, mesmo programado, é afetado quando investimentos públicos nas principais áreas como educação, saúde, segurança pública, infraestrutura e no saneamento básico são atingidos por agentes públicos ou agentes políticos que agem com desvio de conduta. A corrupção não respeita a Constituição, as leis, nem a moral ou os bons costumes de qualquer um e, portanto, afirmo que não respeita a vida humana. Se não respeita a vida humana, quem dirá qualquer direito? A desigualdade social e econômica se amplia, entre outros direitos essenciais à vida, e com isso todos nós perdemos. A corrupção se dá por falcatruas no poder-dever do orçamentário, ou seja, o responsável pela administração de uma determinada pasta que tem à sua disposição o valor orçamentário para executar suas obrigações legais e determinações políticas que sejam utilizadas ali, em sua secretaria ou ministério. Por intermédio de uma pessoa de sua confiança, mas tão corrupta quanto, criam vícios nas etapas dos processos de aquisição, seja de serviço ou coisas, para que determinadas empresas sejam vencedoras nesse processo. Forma comum e acordos entre eles fazem com que se surja o superfaturamento do objeto que está sendo comprado ou da prestação de serviço a ser prestada. Após a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria adquirida, o empenho público se dá por liquidado e o Departamento do Tesouro, por sua vez, realiza o repasse do valor devido. A empresa vencedora, que superfaturou os valores e somente foi vencedora do processo de licitação por vícios embutidos no processo especificamente, repassa a diferença combinada para o gestor público corrupto. Geralmente, exige que o dinheiro seja repassado em espécie, dinheiro vivo, visando dificultar o rastreamento e, por sua vez, o seu destinatário. Esse dinheiro enriquece o agente público, que viciou o processo e, muitas das vezes, repassa ao político corrupto que o indicou para o cargo, na posição de gestor. Isso é muito triste para o nosso Brasil. Esses valores compram riquezas indevidas, financiam campanhas eleitorais e, com isso, aqueles políticos corruptos vão se reelegendo. Esses valores então vão faltar para quem? Para nossos filhos, na saúde, educação, habitação para os adultos, segurança pública e, principalmente, infraestrutura e saneamento básico, que o Brasil tem um índice muito baixo. Quando o alvo da corrupção são valores muito altos, o processo de transferência desses valores se dá por manobras fiscais para repassar os valores para empresas internacionais, visando que esses valores fiquem em outro país e, por sua vez, também se dá por empréstimos fraudulentos para países que se dizem amigos, mas que, na verdade, vão guardar esses valores para aqueles que mais tarde vão utilizar. Convênios internacionais são muito usados para repassar esses valores, por serviços superfaturados que nunca são realizados. Uma forma de corrupção comum no Brasil é o desvio de fundos públicos por meio de superfaturamento. Essa técnica permite que o indivíduo enriqueça e também financie, como falei, campanhas políticas, perpetuando no poder políticos mal intencionados. Os contratos públicos com essas empresas privadas são os meios que se utilizam para isso. Então a licitação é fraudulenta. Além disso, também muito comum no Brasil é a propina ao policial, que por sua vez prevarica e deixa de fazer o seu dever de investigação. A economia também é fragilizada com a corrupção.
Estudos da Fundação Getúlio Vargas de 2010 estimaram em 30 bilhões de reais ao ano as perdas econômicas para o país, seja pelo desvio, seja pela menor arrecadação dos impostos. Em 2020, a estimativa chegou a 70 bilhões. A maior prova da corrupção no Brasil se configurou na Operação Lava Jato, que chegou a ser investigado por várias pessoas, e esses processos ficaram muito problemáticos, mas alcançou um número absurdo de corruptos desse nosso país. E o mais importante foi encontrar um presidente da República junto com os seus asseclas, Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje o povo esquece e celebra frases como o Adilto Dirceu dizia, né, que querem fazer um plano de poder para ficar 30 anos no poder. Já pensou esse partido desse jeito? José Dirceu controlou e articulou em esquema de corrupção que envolveu grandes empresas de construção e infraestrutura como a Odebrecht. Vocês sabem disso, isso foi recente. A corrupção durante o governo do PT foi tão grande que ultrapassou as fronteiras do nosso país por intermédio da Petrobras, chegando a ser investigado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que classificou o esquema de corrupção do Grupo Odebrecht com o governo federal, na época era PT, investigado pela Lava Jato, como o maior pagamento de propina da história mundial. Quem fala isso não sou eu, não. Foi os Estados Unidos e suas cortes. Sim, meus amigos, é assim que o Brasil hoje é conhecido lá fora, que recebeu elogios internacionais somente pelos partidos esquerdistas americanos, que são os democratas, os países esquerdistas comunistas como Venezuela, Cuba e os países africanos, conhecidos mundialmente pela sua corrupção. Vejam a Copa do Mundo, onde os países africanos fraudaram a participação no Brasil. A Lava Jato revelou um quadro de corrupção sistemática no Brasil, mostrando que a corrupção passou a fazer parte do próprio sistema. Agora eu vou mostrar uma coisa muito ruim para vocês. E por ser muito longa, ela vai ficar passando aqui por um tempinho. É o nome de todos aqueles que estão envolvidos em falcatruas, tá? Que fizeram com que o nosso Brasil perdesse milhões, bilhões. Bom, agora vou mostrar para vocês essas pessoas. A lista com os nomes dos corruptos já julgados pela Lava Jato impressionam por a sua dimensão. São mais de 300 nomes. E muitos deles estão no poder ainda, porque o nosso judiciário, o Supremo Tribunal Federal, não faz justiça como nós, do povo, gostaríamos que fosse feito. Utilizam de procedimentos processuais juridicamente perfeitos que, devidamente manipulados, fazem até com que bandido seja solto. Vejamos alguns nomes desses. Adir Assad era um lobista, tá? Foi condenado. E a sua participação está ligada a Renato Duque, tá? Temos outro nome, Aécio Neves, um senador, ex-senador, tá? Temos também Afonso Henrique Monerá, também investigado, tá? Junto com Pezão na lavagem de dinheiro de corrupção, junto com Sérgio Cabral. Afonso Ramin é um deputado federal, tá? Investigado no inquérito. Agenor Franklin Magalhães Medeiros. Aguinaldo Ribeiro, deputado federal. Alexandre Portela Barbosa. Alberto Elísio Vilaça Gomes. Se eu for ditar todos os nomes aqui, vocês vão ficar impressionados. Eu vou para os principais, hein? Estou pulando. Alexandrino de Sales Ramos. Alice Correia, ex-deputada do PP São Paulo, também investigada no processo. Vou pular, ó, André Vargas. Ângelo Alves.
Ângela Palmeira Ferreira, Antônio Almeida da Silva, Antônio Anastasia, conhecidíssimo esse nome, né? Antônio Delfim Neto, Antônio Palocci, Arthur Lira, Benedito de Lira. Estou pulando alguns nomes, hein, gente? Cacá Leão, Camila Ramos, a filha do José Dirceu, Celso Aparipe. Vou saltar aqui, estou pulando aqui uns 10, 20. Dário de Queiroz Galvão, David Sanches, Delcídio de Amaral, conhecidíssimo, Dirceu Esperáfico, Dilma Rousseff, Edson Lobão, Eduardo Cunha, Eduardo da Fonte, Eduardo Vaz da Costa Musa, Edilene Soares. E vou saltar aqui os nomes, vou pular a letra E. Gerson Almada, Gleice Hoffmann, Guido Mantega, Humberto Costa. Estou saltando, hein? Não estou na sequência, não. Jerônimo Georgen, João Leão, João Alberto Palocci, Joesley Batista. E vou saltar aqui, hein? José Dirceu, vocês sabem quem é muito bem, condenado. Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não vou ler mais os restantes. É uma vergonha para todos, principalmente um presidente da República. Essa lista, com todos esses nomes que compõem aqui para mim 63 páginas, eu vou deixar no link de descrição do vídeo para que você possa baixar junto com a fonte, tá? Que nos fornece essas informações. O que eu quero que vocês façam é buscar na internet a verdade que nós podemos encontrar como eu fiz. Não fique esperando que a Rede Globo e suas filiadas venham trazer a verdade, porque elas manipulam a verdade, principalmente porque elas querem, nesse último momento de vida, no jogo do poder, fortalecer a corrupção, pois ali elas encontram amparo para poder sanar o problema que ela está tendo agora em 2022, para ter, né, a sua concessão renovada. Mas isso será muito difícil devido à sua dívida, que foi sendo postergada por políticos corruptos que até então utilizavam a Rede Globo para quê? Para que pudessem, através dessa parceria, se reelegerem, porque aí eles lavam a imagem da pessoa. Quando você vê o nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, passando por todas essas dificuldades, onde a mídia diz até que ele mandou matar a vereadora do Rio, que ele está envolvido nisso, aquilo, e nada se comprova, a Rede Globo fala como se isso fosse verdade, tentando manipular o que você pode realmente descobrir a verdade. Amigos, venham conosco, façam parte da verdade, se afastem do mal e vamos realmente apoiar quem merece. Deus abençoe a todos e até a próxima.